Olá, bom dia. É com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para celebrarmos mais uma pílula, desta vez, Pílulas de Amor. E para melhor refletirmos sobre a pílula de hoje, vamos nesse momento, aqueles que desejarem fechar seus olhos e levar seu pensamento até Jesus e fazermos uma prece. Mestre querido, Pai amado, Mãe de infinito amor, aqui estamos reunidos mais uma vez para refletirmos acerca de palavras que chegam até nossos corações de forma tão simples, mas ao mesmo tempo suscitando toda uma sorte de reflexões que certamente nos tornarão melhores após elas do que fomos anteriormente. Que possamos, iluminados por Tua graça, assumirmos o compromisso de fazermos aquilo que nos propomos, amarmos uns aos outros e com isso crescermos, evoluirmos e tornarmos-nos seres humanos melhores do que aqueles que fomos outrora. Seja conosco então e abençoe mais uma reflexão sobre as pílulas de hoje. Que assim seja. Muito bem, e as pílulas de hoje elas nos falam de vícios e virtudes. É a pílula de amor número 5. E elas diz assim: vícios e virtudes são polaridades interpretativas da realidade que dependem do observador que as analisam conforme suas crenças e valores. Juntos, compõem um quadro complexo e completo da intimidade humana, como se fossem verso e anverso, uma da outra. Nenhuma realidade se estrutura sobre uma visão dicotômica e reducionista da realidade. Antes, se realiza sobre a natureza fusional e complementar que apresenta a intimidade afetiva das criaturas. Quando o Evangelho propõe o autoconhecimento como modelo de autoencontro, certamente não se refere à análise cruel e autopunitiva decorrente dos julgamentos morais sempre excludentes. Ao contrário, o Evangelho preconiza integração e acolhimento das sombras e da luz, das polaridades de uma mesma realidade que é a expressão evolutiva do espírito imortal. São muito úteis na trajetória humana as avaliações e as respostas ofertadas pelos afetos e desafetos, pois permitem uma ressignificação e uma sensibilização afetiva perante a realidade emocional e psicológica de si mesmo, tantas vezes ocultas a uma autopercepção ampliada. São balizas que orientam e estimulam o desejo da ampliação da consciência e da virtude do Filho de Deus. No entanto, é na introspecção sadia e no despertar afetivo que se dá a cura mais profunda, aquela que leva o ser à entrega, cada vez mais plena, à sabedoria universal, à guiança divina e à intuição soberana, que conduzem ao progresso e à felicidade. Assim dizendo, queremos abraçar-vos, fraterna e parentalmente, afirmando que nós, aqueles que estamos, orientadores evolutivos e acolhedores espirituais de cada uma e de cada um de vossos e vossos irmãos, os vemos de forma mais transparente e profunda, sem julgamentos morais, sobretudo de forma afetiva, de maneira que afiançamos a cada qual nossa confiança e amparo com as bênçãos de Deus, a fim de que cada um cumpra seu ministério pessoal de renovação moral e progresso intelectual, legando ao mundo a contribuição de serviço e amparo em nome de Jesus. Pílula com muitos conhecimentos, belíssima, profunda, e suscitando a
N reflexões, né? Tenhamos agora o desafio de condensá-las em alguns poucos minutos. Mas interessante a maneira como ela já começa abordando a questão de vícios e de virtudes. Porque na nossa cabeça nós já pensamos em questões antagônicas, quando na verdade ela muito declaramente nos coloca que são polaridades interpretativas da realidade. Ou seja, são formas que nós temos de enxergar particularmente a realidade que nos cerca. E isso aqui já nos remete a uma primeira questão, a tendência que temos, cada um de nós, de julgar, a começar por julgarmos a nós mesmos. Ora nos autoculpando, ora nos infligindo pesadas penas, pesados fardos, ora impondo, na medida que a gente baliza nosso julgamento, o julgamento dos demais. E aí a gente começa a estabelecer, isso aqui está correto, isso aqui está incorreto, isto aqui é virtuoso, isto aqui é vicioso. Mas, no entanto, o que a gente entende por vício e por virtude? O que nos leva a ficarmos viciados em comermos demais, em bebermos demais, em utilizarmos alguma substância, em buscar relacionamentos furtivos? O que nos torna viciosos nesse sentido? Uma única questão que a gente tem que buscar trazer aqui a reflexão: a busca do prazer. E é errado buscar o prazer? Não. Várias fábulas demonstram isso para nós o tempo inteiro. Inclusive uma fábula de criança que me veio à mente logo quando a gente pensa em vícios e virtudes, a fábula dos 3 porquinhos. Nós vemos que todos os 3 porcos eles buscavam o prazer. O porquinho que construiu a casa de palha buscava o prazer de poder cantar e dançar, da mesma forma que o que construiu a casa de madeira. E o que construiu a casa de tijolos também o fazia, ele gostava de cantar também. A diferença dos 3 porcos é que alguns buscavam isso de forma mais imediata e outros, talvez pela trajetória de vida, pelas responsabilidades, já haviam percebido que eles, para obterem o prazer de forma mais permanente, precisavam se acautelar de algumas questões. Então o porco que construiu a casa de palha teve a sua casa derrubada pelo lobo tão logo ele a construiu. O de madeira talvez tenha demorado mais um pouco, mas o que fez a casa de tijolos conseguiu ter a proteção de forma mais perene, mais permanente, e com isso pôde gozar de mais prazer depois. Está aí talvez a diferença entre vício e virtude, porque muitas das vezes imbuídos na questão de buscarmos o prazer de forma rápida, nos descuramos de muitas das necessidades que nós temos de nos cuidar e nos proteger e nos resguardar, que são tão importantes quanto o prazer que nós vimos buscando. E aí com isso a gente deixa de viver esse prazer, ou se o vive de forma tão fugaz, de forma tão curta, que esse prazer logo se vai embora. Então vejam que vício e virtude, na verdade, como o próprio texto nos diz, eles são úteis na nossa trajetória, são faces de uma mesma moeda. A questão é se eu me detenho em um ou se eu me detenho em outro. E isso, de ficarmos estacionários em um ou outro polo, faz parte ainda do nosso processo evolutivo, da nossa própria fraqueza. Talvez tenhamos que entender vícios e virtudes não somente como faces de uma mesma moeda, mas como pás, como hélices de um ventilador, de 2 hélices, onde o vício é uma das pás e a virtude é uma das outras. Se tirarmos alguma delas, se tirarmos a luz ou a sombra, o vício, a virtude, muitas das vezes ficaremos com esse ventilador sem funcionar direito. Ele não vai conseguir rodar. Agora, aí está a grande questão. O ventilador precisa rodar. Não podemos nos fixar nesta ou naquela pá, mas ele tem que estar movimentando. E movimentando de tal forma que quando olharmos para ele, nós veremos tão somente aquela nuvem por onde a hélice corre
e a gente não vai saber mais qual é uma e outra hélice, tamanho o movimento, tamanha a vibração. Então, quando falamos de vibração, de movimento, estamos falando fundamentalmente de vida, onde essas polaridades elas não permanecem estacionárias, mas em constante movimento, trazendo até nós o resultado que somos hoje. Se somos hoje o que somos, foi por conta da trajetória que estabelecemos. Foi por conta não somente das luzes que acendemos, mas dos vícios, que estabelecemos também ao longo da estrada e que nos fizeram perceber a necessidade de buscar mais segurança, de deixarmos de construir somente casas de palha e passarmos a construir casas mais sólidas, objetivando unicamente o prazer, o nosso crescimento e a nossa transformação e a segurança desse prazer. Então, com isso, teremos estabelecido o aprendizado, talvez o melhor deles todos, de que é no meio da sombra que nós conseguimos perceber o brilho, a intensidade da luz. Sem sombras, não há como percebermos a luz. Então, possamos aceitar nossas sombras, possamos aceitar nossos vícios, não no sentido de neles ficar estacionado, mas sobretudo de perceber que a busca que nós temos do prazer em cima deles que nos torna melhores. E aí o vício de comer se torna a necessidade de nos alimentar. O vício de beber se torna a necessidade, muitas das vezes, de buscarmos dentro de nós mesmos a capacidade do enfrentamento de nossos problemas, ao invés de tão somente buscá-los esquecer. O vício de estar ao lado de pessoas de forma leviana, relacionando-nos muitas das vezes de forma furtiva, nos leva à necessidade de exercer de fato o nosso amor. Porque no fundo, estamos aqui para buscarmos sermos felizes. E é isso que nos move nesta caminhada. Vamos buscar a nossa felicidade. Vamos buscar a nossa alegria. Vamos buscar encarar-nos com segurança, com profundidade, aceitando-nos tal como somos, para que dessa mesma forma possamos aceitar os outros tal como eles são. E aí, agradecendo mais uma vez esta reflexão, vamos fechar nossos olhos e trazer a nossa tela mental à imagem do Mestre Jesus com o nosso muito obrigado. Obrigado por fazer-nos enxergar neste momento, a partir da fala do Espírito Amigo, as necessidades que temos de crescermos, de evoluirmos, de tornarmos-nos melhores. Que possamos ser melhor, que possamos melhor nos aceitar, que possamos melhor aceitar ao outro, para que assim, de forma compreensiva, pouco a pouco possamos superar nossas limitações, sem culpas, sem rancores, mas sobretudo entendendo que luz e sombra, vícios e virtudes, todas são partes de um mesmo ser de luz a quem chamamos amor. Muito amado nós somos e assim nos sentimos, para que a partir daí possamos igualmente amar uns aos outros conforme o Senhor nos orientou. Que seja essa a reflexão do dia de hoje e que possamos, ao longo de nossas vidas, amar-nos na integralidade, amar-nos na essência de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que seremos. Gratidão.